Olá, eu sou o professor Dino, professor de Química, aqui do Colégio e Curso Pré-Vestibular Oficina Estudante, aqui na cidade de Campinas. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais o assunto de termoquímica, agora utilizando a lei de Hess. O que vai ser a lei de Hess? A lei de Hess, ela vai estar utilizando a aditividade de reações químicas. Eu vou estar somando reações químicas para, a partir delas, descobrir, por uma reação global, o calor de uma reação que eu não conheço esse calor. Tá? Nesse nosso exemplo, eu vou pegar essas três reações auxiliares, onde eu tenho 1 mol de grafite reagindo com 1 mol de oxigênio, formando gás carbônico, calor liberado 400 kJ. 2 mols de gás hidrogênio com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água líquida, calor liberado 570 kJ. 3 mols de carbono grafite, 4 mols de hidrogênio, formando 1 mol de propano, calor liberado 100 kJ. Eu vou usar essas três reações auxiliares para descobrir o calor dessa reação. 1 mol de propano reagindo com 5 mols de gás oxigênio, formando 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Como a gente vai começar utilizando a lei de Hess? Na lei de Hess, eu vou trabalhar com a seguinte informação. Eu vou comparar uma substância química da reação auxiliar com a reação que eu desconheço o calor da reação. Bom, o que tem que ter essa substância química? Ela tem que estar do mesmo lado, ou seja, se está nos reagentes na reação que eu desconheço, na reação auxiliar tem que ficar do mesmo lado dos reagentes. Se estiver do lado dos produtos, também tem que ficar do lado dos produtos na reação auxiliar. Mas como eu faço se não estiver do mesmo lado, professor? A gente vai inverter a reação. Então, primeira condição, tem que estar do mesmo lado. Segunda condição, tem que estar também o quê? Na mesma quantidade. Se eu tiver uma quantidade em mols na reação que eu desconheço, também tem que ter a mesma quantidade em mols na reação auxiliar. E a gente vai fazer essas transformações. Então, tem que estar do mesmo lado e da mesma quantidade. Tudo bem? Vamos pegar então. A nossa primeira reação, eu tenho aqui carbono grafite com oxigênio formando gás carbônico, e na nossa reação auxiliar, a substância que eu tenho em comum é o gás carbônico e também, o caso, o oxigênio. E agora, professor, qual que eu vou utilizar para comparar? Se você olhar nas reações auxiliares, o gás oxigênio, ela apareceu em duas reações químicas, na primeira reação auxiliar e na segunda reação auxiliar. Quando uma substância química que eu vou comparar aparece mais de uma reação auxiliar, a gente não compara. Vai comparar só o quê? Só o gás carbônico, que ele aparece só na primeira reação. Então, eu verifico. Na reação que eu não conheço o calor, eu tenho 3 mols de gás carbônico do lado dos produtos. Na reação auxiliar, eu tenho 1 mol de gás carbônico também do lado dos produtos. O lado está igual, o lado do produto, só que a quantidade está diferente. O que eu faço então para ficar na mesma quantidade? Eu vou pegar essa reação e multiplicar por 3. Multiplicando por 3, olha o que vai acontecer agora. Eu coloco 3 mols de carbono grafite reagindo com 3 mols de gás oxigênio, e nessa reação formou 3 mols de gás carbônico. Agora eu tenho o quê? 3 mols de gás carbônico do mesmo lado dos 3 mols de gás carbônico, que foi a substância que eu comparei. Quando a gente multiplica por 3 a reação, também multiplica por 3 a energia liberada. 3 vezes menos 400 vai dar menos 1.200 kJ. Então, primeira transformação. Multipliquei a primeira reação auxiliar inteirinha por 3. Segunda reação auxiliar. Na segunda reação auxiliar, eu tenho oxigênio e água aparecendo nas reações também que eu não conheço o calor. Mas lembrando, o oxigênio apareceu em mais de uma reação, então vou comparar com a água. 4 mols de água, e na nossa reação auxiliar eu tenho 2 mols de água do lado dos produtos. Então está do mesmo lado nas duas reações. Só que aqui eu tenho só 2 mols de água. Para ficar com 4 mols de água, vou pegar essa segunda reação e multiplicar por 2. Ela inteirinha por 2. Multiplicando por 2, fica agora 4 mols de H2 mais 2 mols de oxigênio, formando 4 mols de água líquida. Multipliquei a reação por 2, então ΔH, 570 vezes 2, menos 1.140 kJ. Tá? Agora, quem eu comparei a água, está do lado dos produtos e na mesma quantidade nas duas reações. Última reação, substância em comum, eu tenho o propano, C3H8.
propano, C3H8. Nas duas reações estão na mesma quantidade, só que agora estão de lados opostos. Aqui está do lado dos produtos. Nessa reação, está do lado dos reagentes. O que eu faço agora com a reação auxiliar? Agora esse é o detalhe da transformação. Nessa reação, para ficar do mesmo lado, eu vou ter que inverter. Como assim inverter? Quem está do lado dos produtos tem que ficar para o lado dos reagentes. Quem está do lado dos reagentes passa para o lado dos produtos. Então, copiando e invertendo, coloco o C3H8 do lado dos reagentes e coloco carbono grafite e hidrogênio do lado dos produtos. Então, inverteu a reação. O que acontece quando a gente inverte a reação? Agora você troca o sinal. Era menos 100 kJ, agora trocando o sinal fica mais 100 kJ. Então, qual que vai ser a ideia da lei de Hess? Você compara as reações auxiliares e você vai transformar de acordo com a reação que você desconhece o calor. É só isso, professor? Não. Agora vem a aditividade. O que é a aditividade? É você somar essas três reações. Para somar, o que vai acontecer? Se eu tiver uma substância química aparecendo do mesmo lado, em duas ou mais reações, você soma as quantidades em mol dela. Se tiver a substância aparecendo em lados opostos, aí você desconta uma da outra. Exemplo. Nesse meu exemplo, eu tenho 4 mols de hidrogênio do lado dos reagentes, 4 mols de hidrogênio do lado dos produtos. Então eu posso chegar aqui e corto. E corto. Cortei, porque a quantidade dos dois é igual, então cancelou. Se você olhar, a gente também tem 3 mols de grafite do lado dos reagentes, 3 mols de grafite do lado dos produtos. Então posso chegar aqui e cortar. Mol de grafite com mol de grafite. Professor, eu tenho aqui oxigênio. Ah, mas ele não está em lados opostos. Nas duas reações está do lado dos reagentes, está antes da seta. Então a gente vai somar. Agora eu somo reagente com reagente. C3H8 mais 3 mols de oxigênio com 2 mols de oxigênio. 5 mols de oxigênio. Ah, eu não comparei, mas na hora somou. E bateu a quantidade. 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Então a gente vai somar reagente com reagente, produto com produto. Se você verificar, essa reação que eu somei é a mesma que eu não conheço o calor. É a mesma reação. Então você já fez o quê? Já fez o teste. Então a sua aditividade deu certo. E agora? É só você somar as energias. Então fica ΔH igual menos 1.200 menos 1.140 dá menos 2.340. Mais 100 menos 2.240 kJ. Tá ok? Essa é a lei de Hess. Depois você pegue exercícios da sua apostila, do seu caderno, do seu livro de estudos e tenta aplicar a lei de Hess com outras reações. Sempre segue essa regrinha. Eu tenho uma reação que eu não conheço, a energia, e tenho reações auxiliares. E você vai comparar. A substância que você comparar tem que estar do mesmo lado e na mesma quantidade. Se não tiver do mesmo lado, você inverte a reação. Se não tiver na mesma quantidade, aí você multiplica a reação auxiliar ou divide a reação auxiliar até ficar na mesma quantidade. E comparou, você somou, fez a aditividade, tem que bater com a reação que você desconhece o calor. Essa é a lei de Hess, que cai com bastante frequência no vestibular. Treina, quanto mais treinar, melhor. É isso aí. Até a próxima aula.